Nada melhor do que pegar um solzinho, principalmente se tu é uma árvore. Vamos ver quem consegue se posicionar melhor e crescer mais no vídeo de hoje de fotossíntese, que foi lançado pela Mandala Jogos. Fiquem aí. Em fotossíntese, os jogadores tentam da melhor maneira possível plantar e crescer suas árvores de modo a conseguir mais pontos. Então, vamos ao setup. Coloque o tabuleiro no centro da mesa com o marcador de sol na posição marcada como inicial, assim como os 3 marcadores de rodada. O marcador de quarta rodada é só utilizado nas regras avançadas, caso contrário é devolvido para a caixa do jogo. Em seguida, organize as pilhas de pontuação separando elas no tipo de folhinha, colocando sempre do maior para o menor em cada uma das pilhas. E por fim, cada jogador recebe o tabuleiro pessoal, as árvores da sua cor e um marcador de sol que é colocado no espaço de 0 no seu tabuleiro. As árvores e sementes são cada uma colocadas nos espaços respectivos. As que sobrarem sem nenhum espaço formam o pool inicial de cada um dos jogadores. Depois disso, é sorteado um jogador inicial que recebe o token de primeiro jogador e ele pode começar colocando uma das suas árvores de nível 1 na roda externa do tabuleiro. E em seguida, cada um dos jogadores vai fazendo o mesmo até que cada um tenha colocado 2 arvorezinhas em jogo. Então vamos dizer que eu que comecei, eu vou pegar uma das minhas árvores disponíveis no meu pool e vou colocá-la em qualquer espaço do anel exterior do tabuleiro. E em seguida, cada um dos outros jogadores vai fazer o mesmo. Fotossíntese dividida em 18 turnos, onde cada turno é dividido em 2 fases. A fase da fotossíntese e a fase de ações. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira fase é a fase da fotossíntese, onde os jogadores vão ver aonde os raios de sol estão batendo e vão ver quais árvores estão sendo influenciadas para ganhar os seus pontos de luz. Cada árvore ganha e projeta uma sombra igual ao seu nível, ou seja, se tiver uma semente que é considerada um nível 0, ela rende 0 pontos de luz e dá uma sombra de 0 espaços. Caso tenha uma árvore de nível 1, ela rende 1 de luz e dá uma sombra de 1 espaço, assim como as árvores de nível 2, que rendem 2 de luz e dão uma sombra de 2 espaços, e as árvores de nível 3, que rendem 3 de luz e dão uma sombra de 3 espaços. Então nessa fase os jogadores vão ver árvore por árvore as que dão pontos para eles. Nesse caso aqui, nessa fileira, o jogador verde ganharia 1 ponto de luz por ser uma árvore de 1 espaço. Nessa fileira o jogador vermelho ganharia 1 ponto de luz. Nessa fileira aqui o jogador azul ganharia 1 ponto de luz. Aqui o jogador azul ganharia 1 ponto de luz, 1 ponto de luz para o vermelho e 1 ponto de luz para o jogador verde. Caso uma árvore esteja na sombra de outra, por exemplo, essa árvore pequenininha aqui, que dá 1 de sombra, está bloqueando essa árvore, o jogador verde não ganharia pontos de luz por aquela árvore ali. A não ser que aquela árvore seja de um tamanho maior. Vou dizer, nesse caso, essa árvore ela dá um ponto de sombra aqui, mas como essa árvore é de nível maior do que essa, o jogador verde continua ganhando os pontos de luz respectivos por essa árvore. O jogador verde ganha os pontos de luz daqui, mas essa árvore estaria bloqueada, porque a verde ela lança 3 espaços de sombra. Essa árvore aqui ela lança 1 espaço de sombra até aqui, ou seja, essa azul aqui, como nenhum espaço de sombra está tocando nela, ela ainda renderia o seu ponto de luz para o jogador azul. Sempre tomando cuidado que por mais que as árvores estejam na sombra, elas também projetam sombra, ou seja, por mais que essa árvore verde aqui esteja bloqueando essa e essa aqui ainda projeta 3 espaços de sombra bloqueando essa última aqui. A segunda é a fase de ações, onde começando pelo primeiro jogador, ele pode fazer quantas ações ele quiser desde que ele possa pagar com os pontos de luz. As ações são comprar árvores do seu tabuleiro para o seu pool pessoal, subir o nível das suas árvores ou então plantar sementes. Vamos ver então cada uma delas. A primeira ação disponível é a ação de plantar sementes. Ao custo de 1 luz, o jogador pode plantar uma semente jogando ela de uma árvore até o número de espaços dependendo do nível da árvore. Ou seja, as árvores de nível 1 conseguem jogar a 1 espaço de distância, árvores de nível 2 a 2 espaços e árvores de nível 3 até 3 espaços de distância. Ou seja, essa árvore aqui, como ela é uma de nível 1, ela pode jogar uma semente a 1 de distância, ou seja, qualquer um desses espaços daqui, pagando o custo de 1 luz.
E essa aqui, como ela é uma árvore de nível 2, ela pode jogar uma semente até 2 de distância. A distância é sempre contada com um círculo com a árvore no meio, ou seja, 1 de distância seriam qualquer um desses espaços e 2 de distância seriam qualquer um desses espaços. Uma árvore não precisa ter caminho livre nem linha de visão para o espaço que ela está jogando a semente. Ou seja, essa árvore poderia jogar uma semente nesse espaço, por mais que esse caminho esteja bloqueado por árvores menores ou então maiores que ela. A segunda ação é a ação de crescer uma árvore. O jogador vai pagar o custo de luz igual ao nível da árvore que ele está colocando em jogo. Ou seja, eu pagaria 1 de luz para trocar essa semente por uma árvore de nível 1, 2 de luz para trocar essa árvore de nível 1 por uma árvore de nível 2, ou 3 de luz para trocar essa árvore de nível 2 por uma árvore de nível 3. Ou então declarar o fim da vida de uma árvore e simplesmente pagar 4 de luz para descartar uma árvore de nível 3 que o jogador tem em jogo e receber o maior token de pontuação disponível representando da área que eu acabei de retirar a árvore. Nesse caso aqui for a área de 2 folhinhas, eu vou pegar esse token e adicionar a minha área de pontuação. Caso o tipo de token que eu queira pegar já tenha esgotado, eu pego um no nível menor. Caso todos já tenham esgotado, eu não pego nenhum token. Sempre lembrando que quando eu cresço uma árvore, ela volta para o meu tabuleiro pessoal no espaço maior que está disponível do tipo dela. Se for uma árvore que não tem espaço, ela é removida de jogo. O mesmo com as sementes. E é sempre bom tomar cuidado que um jogador nunca pode ativar o mesmo espaço 2 vezes no mesmo rodada. Ou seja, se o jogador já ativou um espaço para crescer uma árvore, ele não pode crescer aquela árvore de novo. E também, muito importante tomar cuidado, que se o jogador utilizou uma árvore para atirar uma semente, o espaço da árvore que atirou a semente, ele conta como ativado, e o espaço que a semente caiu também conta como ativado. Ou seja, o jogador não pode, a semente que acabou de ser lançada, crescer ela, ou utilizar a árvore que atirou a semente para qualquer outra coisa, seja atirar outra semente, ou ela mesmo crescer. E a última ação disponível é comprar árvores do seu tabuleiro pessoal para a sua reserva. O jogador sempre tem que comprar a árvore de menor valor disponível, pagando o seu custo e adicionando ela à sua reserva. Ele pode fazer isso múltiplas vezes desde que ele possa pagar por cada uma das árvores. E o jogador pode, no seu turno, realizar quantas ações ele quiser, repetidas ou não, desde que ele possa pagar por todas elas. Qualquer ponto de luz não utilizado, eles acumulam para a próxima rodada até um máximo de 20. Qualquer ponto que ultrapasse 20 é simplesmente perdido. Então, depois de todos os jogadores tenham feito as suas ações, acaba o turno, o marcador de primeiro jogador passa em sentido horário e o sol gira em sentido horário para o próximo espaço disponível. E depois disso começa um novo turno com um novo primeiro jogador, onde acontece todas essas fases novamente, a fase da fotossíntese e a fase de ação dos jogadores. O jogo segue em sentido horário até que o Sol tenha dado 3 voltas no tabuleiro, marcado pelos discos de voltas do Sol. Depois disso, os jogadores vão somar os seus pontos. Cada jogador vai somar todos os seus tiles de pontuação, mais qualquer pontuação bônus por luz que sobrou não gasta. Nesse caso, o número na lateral. Feito isso, o jogador com mais pontos é declarado o vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver mais itens no tabuleiro é que declarado o vencedor. Em caso de empate, novamente, eles dividem a vitória. Então, esse aqui foi o Fotossíntese. Vamos às considerações finais. Então, Fotossíntese é um jogo bem abstrato, mas muito lindo. As arvorezinhas são muito legais e ele tem vários níveis de estratégia, principalmente usando as regras avançadas. Tem mais uma volta de sol e os jogadores não podem utilizar simplesmente árvores que estão na sombra. Isso dificulta bastante, principalmente naquela que é basicamente alguns jogos se tornam a corrida para colocar uma árvore ali no meio, porque às vezes uma árvore no meio vai te dar 20, 22 pontos, que é quase a mesma coisa que 2 árvores escoradas na roda mais externa ali do tabuleiro, né? Mas ele é um jogo super simples, tu faz uma das atualizações, gasta os pontinhos ali. O que pode complicar nas primeiras partidas é mais a visualização assim, da altura das árvores, aonde que pega a sombra no que. Essa árvore aqui tá pegando sombra no cantinho ali da outra e já meio que anulou tudo os teus pontos e tu fica só com 2, 3 nessa rodada. Mas o bom é que o sol sempre gira, ou seja, se numa rodada tu tá sendo tapado, na outra rodada tu vai conseguir tapar os jogadores, você tem mais esse equilíbrio. Então, essas aqui foram as regras do Fotossíntese. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se gostou muito mesmo. Adicione os favoritos e se não for inscrito no canal, se inscreva. Se quiserem jogar aqui
fotossíntese ou outros dos mais de 300 jogos que nós temos aqui na Lentes, veja a Lentes mais próxima de você, link aqui na descrição. Era isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!